A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, povo promessista, povo da promessa espalhado pelo mundo inteiro, que está nos acompanhando aqui pela TV Viva a Promessa. É uma alegria receber a todos vocês. Olha, e estamos no início de uma nova série. A série deste mês vai abordar um tema importante sobre seitas, as características de uma seita. Então nós temos muito conteúdo, temos aqui um convidado especial, que daqui a pouco vocês vão conhecer esse convidado para debater esse tema especial. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adelmilson e você está no programa Sala Pastoral, um ambiente virtual da Igreja Adventista da Promessa, que tem a intenção de levar a palavra de Deus de forma bíblica para todas as pessoas que queiram nos conhecer, que nos acompanham por este canal. Nós agradecemos a sua audiência. Olha, e temos alguns pedidos especiais para fazer para todos vocês. Vamos lá? São aqueles pedidos de sempre que o pastor Adel faz para vocês. Pega agora o teu celular, você vai enviar o link deste programa, porque o programa está especial. Pega o celular, envia o link para todos os grupos de WhatsApp da igreja. Envia o link para os seus colegas que também são evangélicos, pois o tema de hoje também vai esclarecer muitas coisas para o público evangélico em geral. Então envie o link deste programa para os seus colegas, para os seus familiares, enfim, para as pessoas que você julgar importante. Segundo pedido, seja um amigo, uma amiga da missão. A Igreja Adventista da Promessa tem frentes missionárias no mundo inteiro e esta frente missionária, que é a TV Viva a Promessa, ela é subsidiada, ela é sustentada todos os programas, não só o Sala Pastoral, mas os demais programas da nossa grade, da TV Viva a Promessa, todos os programas são sustentados pelos amigos da missão. Eu te pergunto, você é um amigo, uma amiga da missão? Você está engajado em levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares por meio desta plataforma, por meio da TV Viva a Promessa? Então nos ajude. Vai aparecer aqui um QR Code, uma chave Pix, e você poderá nos ajudar enviando uma oferta para sustentar a TV Viva a Promessa. Dito isto, nós vamos chamar agora a nossa vinheta de abertura e na sequência nós temos um tema especial para todos vocês. Olha aí, estamos de volta! Que bom! Você enviou o link? Você compartilhou o link? Que bom que você nos ajudou a levar a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem bíblica a outras pessoas. Olha, nós temos um convidado especial hoje e eu gostaria de apresentar a vocês o pastor Rivaldo. O pastor Rivaldo é um amigo de longa data, é professor de teologia, defensor das doutrinas da igreja, da fé que uma vez foi entregue aos santos, e é o nosso convidado para esse tema especial de hoje. Como reconhecer uma seita? Pastor Rivaldo, seja bem-vindo ao Sala Pastoral. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta bendita Sala Pastoral, que nós possamos aqui contribuir para o seu crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu agradeço o convite e estamos aqui para colaborar com o reino de Deus. Amém. Obrigado. Pastor Rivaldo, como estão as coisas? Está viajando pelo Brasil, pregando muito, dando palestra, aulas? Pastor Ademilson, graças a Deus não tem nos faltado a oportunidade para pregar a palavra de Deus, para anunciarmos o reino de Deus e ensinarmos um pouco daquilo que Deus tem nos iluminado, nos orientado para repassar para o povo de Deus. Eu estou muito feliz porque Deus tem me dado graça e tem me dado saúde para continuar fazendo a obra dele em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz com isso. Amém. Olha, para quem não conhece o pastor Rivaldo, ele reside em São Paulo, na Convenção Paulistana, não é isso? Convenção Paulistana, e tem nos ajudado pregando o evangelho, ministrando aulas, inclusive viajando para fora do Brasil, Estava me falando aqui quando a gente estava vindo aqui para o estúdio, que tem uma viagem marcada agora para esses próximos meses
para a América do Sul. Então Deus tem usado o pastor Rivaldo e eu tenho certeza que vai usar bastante nesta nova série. Pastor Rivaldo, vamos lá então para o tema de hoje. O tema de hoje é sobre seitas e heresias. Nós gostaríamos de destacar as características de seitas e como a gente identifica uma seita. Geralmente as seitas, elas são classificadas como aqueles grupos religiosos que contrariam as doutrinas centrais do cristianismo, contrariam o evangelho. Geralmente elas são classificadas assim. E as seitas, elas vão se afastando do evangelho ao longo do tempo. Ao invés delas se aproximarem do evangelho, elas se afastam do evangelho por conta da sua origem, que às vezes tem uma doutrina fora do evangelho, fora das escrituras sagradas. Para todos nós hoje, de forma geral, para o público que nos acompanha aqui no Sala Pastoral, o que é uma seita, pastor Rivaldo? Olha, quando a gente estuda seitas e heresias, uma das definições é que é um grupo que se afasta de um grupo maior por divergir em algum ponto, no caso teológico ou doutrinário. Então, uma seita, na realidade, é um partido, né, que se afasta de um grupo maior para se tornar um grupo, muitas vezes, com uma mensagem de restauração ou de correção daquele grupo que eles deixaram. Por isso que as seitas são caracterizadas por alguma doutrina, algum ponto de vista, alguma teologia divergente do grupo maior. Por exemplo, existem grupos que se afastaram do cristianismo ortodoxo por causa da questão da doutrina da Trindade. Então, eles saem porque são contra a Trindade e ali eles começam a propagar o seu ponto de vista e a levar também uma mensagem de restauração, né? Questionando o grupo que eles saíram e trazendo a atenção para eles e puxando para si a exclusividade de que eles agora é o grupo que Deus separou e que Deus vai usar para restaurar o cristianismo original, o qual o grupo que eles saíram não faz parte. Então, as seitas, geralmente, elas são caracterizadas dessa forma. Entendeu? Tá certo. E pastor Rivaldo, quando o senhor estava falando aqui, me veio à mente assim uma preocupação. Uma preocupação. Anos atrás eu li um livro que o título era O Império das Seitas, né? Conheço. Império das Seitas. E a minha pergunta vai no sentido assim de saber como está a proliferação de seitas no Brasil, por exemplo. Tem muitas seitas cristãs e pseudo-cristãs no Brasil? Olha, hoje no Brasil virou uma epidemia, né? Infelizmente virou uma epidemia. E o Brasil é uma coisa assim totalmente atípica, porque tudo quanto é divisão que há nas igrejas e no cristianismo, aqui funciona, né? O Brasil é um fenômeno à parte do que acontece no mundo. Mas está se cumprindo as profecias das Escrituras Sagradas que fala que nos dias próximos à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse espírito sectário de divisão, de criação de seitas, iriam proliferar. E aqui no Brasil, realmente, infelizmente, as seitas têm se multiplicado, né? As seitas unitárias, as seitas antitrinitárias, enfim, as seitas elas têm prosperado e se propagado aqui no Brasil, né? Haja vista que no mundo hoje existe mais de 33 mil denominações cristãs, né? E dentro dessas denominações, as seitas, elas têm um campo muito fértil para surgir e proliferar, né? Infelizmente. Mas o Brasil tem, infelizmente, surgido muitas seitas, as mais diversas, as mais escabrosas, as mais escandalosas que você possa pensar no Brasil, infelizmente tem. Olha aí, então no Brasil nós temos muitas seitas. O professor Rivaldo já nos disse, e você sabe que tem muitas seitas. E essas seitas, elas enganam até as pessoas que estão numa igreja verdadeira. Por quê? As igrejas são classificadas entre igrejas verdadeiras e falsas. As igrejas verdadeiras, elas podem ser mais santas ou menos santas. Agora, as igrejas falsas não têm mais santidade ou menos santidades. Elas são igrejas que não detêm a doutrina salvífica. Elas não pregam o evangelho. Elas se afastaram do evangelho. Existem igrejas que são cristãs que têm doutrinas diferentes, mas não são consideradas heréticas.
Agora, existem grupos religiosos que eles são totalmente heréticos, ou seja, eles não pregam o evangelho, eles pregam um outro evangelho que não é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que você acompanhe agora essa nossa segunda pergunta para o pastor Rivaldo, para você aprender a identificar uma seita. Então, existem características, e essas características, elas estão na maneira como as igrejas esboçam a sua doutrina, como elas administram o grupo, ou a igreja, ou a denominação. Existem essas características para a gente saber, olha, isso aqui não é bíblico. Essa maneira de agir não é bíblica. Essa doutrina não é bíblica. Esse ponto teológico começa com as escrituras, mas termina com a visão de seu líder. Então, pastor Rivaldo, a gente sabe que tem talvez milhares de seitas no Brasil e no mundo. Uhum. Como a gente pode identificar uma seita agora? Quais são essas características? Olha, quando a gente estuda sobre seitas e heresias, e aqui no Brasil especialmente, por ser um campo assim muito fértil de seitas e heresias, a gente se vale de um método que foi criado pelo Dr. Walter Martins. Ele é o autor de uma série de livros sobre seitas e heresias, inclusive até esses livros são editados pela editora Betânia, e esse pastor, que foi um profundo estudioso, ele conseguiu desenvolver um método que torna fácil, desde a pessoa mais simples ao mais letrado, distinguir e analisar e ver o que é uma seita e o que não é. Ele se vale, Dr. Walter, ele criou o método das 4 operações matemática. E ele diz que se nós usarmos esse método, facilmente nós descobriremos o que é uma seita e uma heresia. Então, ele começa dizendo o seguinte, que toda seita, ela adiciona algo às Escrituras, ou adiciona algo a mais do que as Escrituras. Ou seja, uma seita, ela não tem a Bíblia, ou especificamente a Bíblia, como sua única regra de fé e prática. A sola Escritura. A sola Escritura, que vem lá desde os reformadores do século XVI, né? Então, as seitas, elas têm as Escrituras e tem algo a mais. Então, toda seita, ela adiciona algo a mais, usando aqui como exemplo as Escrituras. Podemos dizer assim, que as seitas, elas ou tiram algo da Bíblia, ou acrescentam algo à Bíblia, ou torcem alguma coisa da Bíblia. Agora, existem seitas que, além de fazer essas 3 coisas, elas criam outros ensinos, outros métodos, outras visões para tentar encaixar com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o mormonismo, eles têm a Bíblia, né? Eles carregam a Bíblia, leem a Bíblia, dizem que pregam a Bíblia, mas eles têm o livro dos Mormons, né? Como um acréscimo. Então, para eles, não basta só a Bíblia, tem que ser a Bíblia, o livro dos Mormons e outros livros que eles têm. Então, toda seita, ela adiciona algo às Escrituras, usando como exemplo. Outra coisa, toda seita, ela subtrai algo, por exemplo, da pessoa de Jesus, né? Quando você estuda as seitas, geralmente, elas tratam a pessoa de Jesus não de forma bíblica, mas segundo a visão delas. Por exemplo, tem seitas que elas subtraem algo da natureza humana de Jesus, né? Existem seitas aqui no Brasil que prega que Jesus, aquele Jesus histórico, aquela pessoa chamada Jesus que nós conhecemos, que é o nosso único e suficiente Salvador, aquele Jesus que andou na Palestina comendo, bebendo, conversando com as pessoas, tocando nas pessoas, sendo tocado, sendo abraçado, né? Aquele Jesus, na realidade, ele não era um ser físico, era apenas uma imagem, não sei como é que eles conseguem enxergar isso, né? Que aquele Jesus não era verdadeiramente humano. Por outro lado, tem outras seitas que dizem o seguinte, não, Jesus realmente existiu, Jesus é uma figura histórica, mas ele não passa de um homem.
ele é apenas um grande profeta, foi apenas um grande mestre e nada mais do que isso. Por outro lado, tem seitas que, infelizmente, também parte para o outro extremo, que é desfazer alguma coisa da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no caso da humanidade de Jesus, nós temos o caso da LBV, né? Legião da Boa Vontade. O autor, o criador dessa legião, Alziro Zaru, ele dizia que o Jesus que andou na Palestina não era de carne e osso, né? Uma coisa assim estarrecedora, né? Por outro lado, nós temos as testemunhas de Jeová, né? Que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Enquanto um tira algo da humanidade de Jesus ou desfigura a sua humanidade, um outro grupo desfaz da sua divindade. Então, toda seita, ela subtrai algo em relação à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente vai estudar as seitas, a gente tem que, primeiro, ver o que elas pensam sobre a Bíblia, e se elas confessam e têm a Bíblia como única regra de fé e prática, analisar o que elas pensam sobre a pessoa de Jesus. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? O que é que elas pensam da humanidade e da divindade do Senhor Jesus Cristo. As seitas também, elas multiplicam alguma coisa. Em que relação nós podemos usar a multiplicação para identificar uma seita? Por exemplo, toda seita, ela, em termos de salvação, a Bíblia diz que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. A graça de Deus é um favor imerecido que Ele nos dá e que nos traz a salvação. E que nós não podemos acrescentar nenhuma obra em relação a querer conquistar a salvação. As seitas, o que é que elas fazem? Elas pregam que nós somos salvos pela graça e acrescentam as obras. Por exemplo, nós temos que acreditar em Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Mas não basta só isso. Então, elas acrescentam algumas coisas, como penitência, boas obras, né? Em termos da salvação. Então, elas multiplicam algo que é exclusivamente dado por Deus apenas pela graça. E um quarto ponto é que toda seita, ela divide a lealdade do membro entre Deus e ela. Ou seja, as seitas são exclusivistas. Por exemplo, uma seita, ela prega que a pessoa tem que ser leal a Deus, ela tem que realmente ser fiel a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, mas ela também tem que ser fiel à seita. Ou seja, que a fidelidade dela está atrelado à de Deus, né? E a dela tem que estar atrelado à própria seita. Por exemplo, tem seita que ela prega que se a pessoa sair dela, ela não tem salvação. Ela só tem salvação se ela fizer parte da seita. Então, ela tem que dividir a lealdade entre ela e entre Deus e a seita. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles pegam claramente que fora da religião deles não tem salvação. Eu li há muito tempo atrás um dito da Igreja Católica que eu achei muito interessante, né? Alguém dizendo assim, que a Igreja Católica Romana é a arca, e que se alguém quiser se salvar, tem que estar dentro dela, porque com o dilúvio de fogo que vai atingir esse mundo, se alguém estiver fora dela, será queimado. Então, as seitas, elas usam esses métodos para se desviar do grupo ao qual elas saíram. Então, como é que você consegue identificar uma seita? Usando as 4 operações. Você, utilizando deste método, você consegue descobrir tudo quanto é tipo de seita e consegue detectar as suas heresias. Então, usando as 4 operações, você consegue claramente discernir, distinguir e entender o que é uma seita. Olha aí, meu irmão, muito conteúdo bom, hein? Muito conteúdo bom. Então, uma seita, ela é caracterizada por essas operações matemáticas, elas vão usar a adição. Adicionam alguma coisa à pessoa de Jesus, à Trindade,
à religião em si, ao líder, à denominação. Mas ela também pode ser caracterizada, então, pela subtração. Certo. Tiram alguma coisa da pessoa de Jesus, tira alguma coisa da Trindade, tira alguma coisa da salvação pela graça. Da própria Bíblia. Da própria Bíblia. Então, nós temos as pessoas que adicionam, grupos que adicionam alguma coisa às Escrituras Sagradas, grupos que também subtraem das Escrituras Sagradas, né? Mas nós temos a divisão. Então, a pessoa de Jesus não é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja, mas também tem um líder que, em alguns casos, controlam até os negócios das pessoas. Sim. Em alguns casos, irmãos e irmãs, até a roupa em que as pessoas compram, até o carro que as pessoas compram, até o lugar onde elas residem. Existem seitas que obrigam seus fiéis, os arrolados do seu hall de membros, a residirem em fazendas próprias. Você não vai encontrar isso no Evangelho. Você não encontra isso em Paulo, em Pedro, em João, em Tiago. Você não encontra no nosso Salvador Jesus Cristo. E, por fim, uma seita também é caracterizada, pastor Rivaldo, pela multiplicação. Certo. Dê mais ou menos assim para a gente um exemplo dessa multiplicação. O que a seita faz nesse sentido da multiplicação? Olha, eu acho que o ponto mais central é na questão da salvação mesmo. Eles multiplicam, eles acrescentam alguma coisa à obra da salvação, né? Essa é uma doutrina muito cara à igreja cristã, a salvação pela graça e pela fé em Cristo Jesus, mas as seitas, elas multiplicam lealdade à própria seita. Se você não for fiel à seita, não fizer parte da seita, você não é salvo, né? E por aí vai. Lealdade ao líder da seita. O que o pastor Ademilson estava falando aqui é veraz, né? Existem seitas que até para um jovem namorar, ele tem que ter o aval e a bênção do líder da seita, né? Então, eles multiplicam muitas coisas e dificultam o caminho da salvação, que é pela graça e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as seitas, elas multiplicam coisas, elas acrescentam doutrinas, elas acrescentam teologia, elas acrescentam algo ao caminho da salvação. Então, as seitas, a gente tem que ter muito cuidado com elas, porque elas têm uma aparência de cordeiro, mas no fundo são lobos devoradores, né? Olha aí, meu irmão. Então, hoje você aprendeu aqui com o professor Rivaldo, no Sala Pastoral, como identificar uma seita. Adição, subtração, divisão e multiplicação. E como elas multiplicam as doutrinas, hein? Como elas acrescentam doutrinas às Escrituras Sagradas. E a gente sabe que as doutrinas centrais das Escrituras Sagradas precisam ser preservadas por todas as igrejas verdadeiras. A igreja de Jesus é única. Há uma só igreja de Jesus. Existem muitas denominações dentro da igreja de Jesus, das quais a Igreja Adventista da Promessa é uma denominação cristã dentro da igreja de Jesus. Agora, a grande pergunta é se a igreja é verdadeira ou falsa. Se a igreja é verdadeira, ela está dentro da igreja de Jesus. Se a denominação é verdadeira, ela está dentro da igreja de Jesus. E dentro da igreja de Jesus, uma igreja santa, mais santa, cada dia buscando a santidade, o zelo, ela precisa cuidar das doutrinas. Nós entendemos, pastor Rivaldo, que a doutrina da Trindade, por exemplo, ela é central nas Escrituras Sagradas. A doutrina da pessoa de Jesus, Jesus com duas naturezas, 100% divino, 100% humano. Nós entendemos que a salvação é unicamente pela graça. Isso a Bíblia defende. A Bíblia defende uma disciplina bíblica na igreja cristã. Ela defende uma disciplina, um zelo, para que os seus membros sejam pastoreados e cuidados. Então nós temos doutrinas centrais que definem uma igreja cristã. Talvez a gente faça aqui um dia um programa específico, pastor Rivaldo, só para a gente identificar as doutrinas centrais do cristianismo. Sim, isso é do importante. Cristianismo, né? Mas você vai observar que as seitas têm dificuldades com todas as doutrinas centrais do cristianismo, começando pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. Então a igreja de Jesus, uma igreja verdadeira do ponto de vista bíblico, ela preserva a fidelidade bíblica. A Bíblia é a única palavra de Deus. A Trindade Santa, a pessoa de Jesus,
salvação pela graça. O que mais, pastor? A divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo, bem lembrado. Tem seitas que o Espírito Santo é uma força, né, ativa de Yahvé, né? Então, a igreja preserva as doutrinas centrais do cristianismo. Então, hoje nós aprendemos como identificar uma seita. E por que nós estamos fazendo isso? Porque as seitas têm se proliferado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a Igreja Adventista da Promessa tem o dever, da parte de Deus, de pregar a palavra, irmãos, pregar com contundência. A Igreja Adventista da Promessa tem o dever, e Deus está soprando essa igreja para outros lugares, outros continentes, para outros mares, para outras fronteiras, para outras etnias. E sabe o que a gente está encontrando do outro lado, pastor Rivaldo? Seitas assustadoras, seitas diabólicas, não são seitas antibíblicas, são seitas diabólicas mesmo, que têm fachada de cristianismo. E sabe o que nós temos feito nesses lugares? Com a graça e a misericórdia de Deus, combatido as seitas no poder da palavra. É a palavra que vai mostrar o caminho. E quantas pessoas, após anos de estudo, elas chegam à conclusão: eu estava perdido, eu estava cego, eu estava enganado. E eu fui alcançado pela palavra de Deus, eu fui alcançado pela graça de Deus. É por isso que nós estamos fazendo essa série, para que você também seja aparelhado, para que você ajude a defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Sala Pastoral, desta sexta-feira. Estamos chegando ao final deste programa. E eu espero sinceramente que você tenha entendido um pouco mais como identificar uma seita. Como identificar uma seita? Nós vamos agora orar por você, vamos orar pelo povo adventista da promessa. O pastor Rivaldo vai ter aqui uma palavra final, um conselho para a Igreja Adventista da Promessa sobre este tema. E na sequência ele vai orar. E no final deste programa, após a oração, eu gostaria de deixar um desafio para todos vocês nesta semana. Amado e querido irmão, neste programa nós analisamos, vimos aqui rapidamente o que caracteriza uma seita e como você entender e descobrir o que é uma seita. O conselho que eu lhe dou é que você procure se aprofundar neste assunto, tanto para conhecer, depois para defender a fé e, acima de tudo, evangelizar as pessoas, tentar resgatá-las deste mundo das seitas e das heresias, para que elas possam encontrar a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então, por que nós temos que estudar sobre seitas e heresias? Primeiro, para termos um conhecimento adequado do que eles pregam, do que eles ensinam. Segundo, para também defendermos a fé que uma vez foi entregue aos santos. E, em terceiro lugar, e acima de tudo, para ganharmos almas para Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que este campo das seitas e heresias é um campo muito fértil para a evangelização e a pregação do Santo Evangelho e da sã doutrina. Por isso, eu lhe convoco, eu lhe aconselho, eu lhe peço a estudar mais sobre o assunto, a procurar se aprofundar, entender, para que você possa ser um vaso nas mãos de Deus para resgatar pessoas que precisam encontrar com o verdadeiro Jesus e com o verdadeiro Evangelho. Vamos orar então, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e eu quero convocar você, pedir a você que, aonde você estiver agora aí, que você curve a sua cabeça, feche seus olhos, mas acima de tudo, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa lhe iluminar, lhe guiar e lhe orientar no bom caminho da salvação em Cristo Jesus. Oremos então, né, pastor? Oremos. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta singela oportunidade de estarmos aqui neste programa importante, Sala Pastoral, e por termos expressado um pouco aqui do conhecimento que Tu, Senhor, deseja que Teu povo tenha. Abençoa Teus filhos e filhas espalhados na face da terra, que o Espírito Santo, que é o iluminador, o orientador do Teu povo, possa usar este programa para abençoar muitas vidas, para libertar muitas vidas e para salvar muitas vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, é o que nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e que este programa, ele sirva
para a glorificação do teu nome, a edificação da igreja e a salvação de vidas. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estamos chegando ao final do Sala Pastoral desta noite, desta sexta-feira. Amanhã é sábado. Você vai lotar as igrejas adventistas da promessa. Todo mundo vai acordar cedo, vai chamar o filho, a filha, o neto, a neta, o esposo, a esposa, vai chamar o parente que está te visitando. Nós vamos para a igreja adventista da promessa, porque amanhã é dia de culto, amanhã é o Shabat, amanhã é a janela para a eternidade. É o dia de nós enxergarmos a eternidade mais de perto, tá bem? Meu irmão, minha irmã, nós temos um desafio para esta noite. Olha, até sexta-feira que vem, eu gostaria que você desse uma olhada, pesquisasse, lesse alguma coisa sobre seitas. Esse é o teu desafio para casa, sobre seitas. E você vai usar as operações matemáticas para nós respondermos uma pergunta na próxima sexta-feira. O pastor Rivaldo vai responder uma pergunta. Diante das operações matemáticas, a Igreja Adventista da Promessa é uma seita? Esta é a pergunta que nós vamos responder na sexta-feira próxima. Agora, se você não ler, você vai ter menos condições de identificar isso nas doutrinas, ou essas operações nas doutrinas da Igreja Adventista da Promessa. Nós somos uma igreja cristã ou nós somos uma seita? Como alguns nos classificam em livros de ciência da religião, em livros que estudam seitas e heresias no mundo. Ou nós somos uma igreja genuinamente cristã, oriunda da Reforma de 31 de outubro de 1517. Esse é o seu desafio. Leia alguma coisa, pesquise alguma coisa sobre seitas e heresias. Judas vai dizer o seguinte, no verso 3 desta pequena carta. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Há uma mensagem confiada à Igreja de Jesus. E nós defendemos esta mensagem. Que Deus te abençoe, um abraço, um ósculo santo, até sexta-feira.